Ô Cláudio, você sempre fala que no Brasil ninguém morre de tédio. E essa tarde de segunda-feira comprova, ninguém morre de tédio mesmo. Se estiver dormindo, acorda. Não morre mesmo, né? Aqui em Brasília, mais ou menos na hora em que surgiu a notícia aí da decisão monocrática do ministro Edson Fachin, você sabe que o tempo fechou, né? O dia virou noite, o que é muito simbólico aí do que tá acontecendo, né? A gente assiste a uma situação que não surpreendem se tratando de Brasil, né? O Brasil, como preconizou lá atrás o Delúbio Soares, que foi o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores no escândalo, no primeiro grande escândalo de corrupção da era petista do Mensalão, ele disse que tudo isso ia acabar virando piada de salão. É o que está acabando mesmo, é o que está acontecendo mesmo, né? O Brasil volta a ser piada de salão no mundo inteiro, né? Um país que não consegue punir corruptos, é um país que quando consegue puni-los, acontece isso, dá um jeitinho de produzir aí a impunidade. Tecnicalidades são utilizadas como pretexto para garantir a impunidade. É uma lástima que isso aconteça, mas enfim, é o Brasil. Lula de volta ao jogo, Lana. Exatamente. E é impressionante que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal tenha, depois de tanto tempo, constatado que a 13ª Vara não era a vara competente para julgar o caso do ex-presidente Lula. Parece sem motivo, né? Mas a gente vai entender como é que funciona o passo a passo da justiça, um pedido que foi apresentado recentemente e as decisões que ocorreram na sequência levaram a esse desfecho. Mas não parece um lapso, assim, uma coisa sem sentido temporal nenhum, depois de uma condenação, a pessoa fica presa e fala, não, ei, não era essa a justiça competente, era o Distrito Federal, não era o Paraná, viu, gente? Vamos começar de novo? Bem difícil de explicar, mas calma, e você está no Bastidores do Poder, é para isso que a gente existe, você vai entender tudinho hoje. Exatamente, por isso que nós estamos aqui. E por isso que a gente chama para o nosso papo a Natália Pazzi, que tem essa linha temporal do dia de hoje, né, Natália? Tudo que aconteceu de surpresa aí nesta tarde de segunda-feira em Brasília. Boa tarde, feliz Dia das Mulheres para você também. Muito obrigada, Cris. Feliz Dia das Mulheres para a Lana e para todas as nossas ouvintes. Eu vou ter que dizer, né, ressaltar o que você disse agora há pouco, confirmar, né, que no Brasil a gente morre de tudo, menos de tédio, principalmente o jornalista político brasileiro, né? Mas vamos aos fatos de hoje. O que aconteceu? O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou, então, na tarde desta segunda-feira, todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas justamente às investigações da Operação Lava Jato. Traduzindo bem simples, com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera todos os direitos políticos e volta a ser elegível, pode sim se candidatar às eleições de 2022. Ao decidir aí sobre esse pedido de habeas corpus, então, da defesa do ex-presidente Lula, de novembro do ano passado, o Fachin, o que ele fez? Ele declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula. Foi bem o que a Lana disse. Ele acabou dizendo ali que não era competência da 13ª Vara Federal de Curitiba analisar esses casos. Segundo as palavras de Fachin, a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juiz natural destes casos. Agora, o que vai acontecer? Todos esses processos eles serão analisados pela Justiça Federal aqui do Distrito Federal, que vai caber, então, dizer se os atos aí realizados nesses processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa decisão de Fachin já está valendo. E uma informação que chegou agora há pouco aqui à nossa reportagem é que a Procuradoria vai sim, a PGR, vai sim recorrer sobre essa decisão de Fachin, ou seja, com esse recurso que vai ser apresentado pela PGR, esse caso pode sim parar no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o plenário só iria analisar
caso, então, o MPF recorresse em relação a isso. O PGR afirmou que vai sim recorrer deste caso, mas essa decisão de Fachin já está valendo. A gente aguarda agora uma informação oficial por parte do Supremo Tribunal Federal de que recebeu, então, essa informação, esse recurso da PGR, para a gente saber se realmente vai para plenário do Supremo Tribunal Federal ou não essa decisão monocrática de Fachin desta segunda-feira. Cris? Lana? Bom, Desculpa, Cláudio Humberto, só consequências dessa decisão imediatas. Primeiro, a transferência do processo para a Justiça Federal do Distrito Federal, o nexo. A ideia do ministro Fachin foi que, como o fato está ligado à questão de ser ex-presidente da República, o Distrito Federal é que tem que julgar. Isso não quer dizer estaca zero, isso quer dizer que a Justiça do Distrito Federal vai decidir se volta, cancela a condenação, mas eles vão pegar o processo já na fase final e tomar as suas decisões na vara do Distrito Federal. E uma outra consequência da decisão de hoje é que o ministro Fachin também extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. Então, o grande vencedor dessa decisão do dia de hoje também é Sérgio Moro, porque está lá no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre a suspeição, se ele agiu politicamente ao condenar o ex-presidente Lula. E tudo isso perde o objeto, consequentemente, se o ex-presidente não tivesse sido condenado por Sérgio Moro, já que a vara, a 13ª Vara de Curitiba, acaba de ser considerada, não era o lugar correto para esse julgamento, mas vamos falar sobre isso.